E se a paz mundial não for apenas uma ideia política, mas uma exigência cósmica? Por mais de 70 anos, mensagens ETs têm alertado a humanidade sobre armas nucleares e conflitos globais. Agora, com a admissão sem precedente do governo sobre a recuperação de OVNIs e da inteligência não humana, a divulgação parece mais próxima do que nunca. Mas há um porém. Segundo o Dr. Sala, o contato extraterrestre pode depender de um fator, a humanidade provando que pode viver em paz. Do Comando Asta ao 3 Atlas, do Pentágono às Nações Unidas, até mesmo o Conselho de Paz do presidente Trump, as peças podem estar se alinhando para algo histórico. Estaremos testemunhando os passos finais antes do contato aberto? Vamos analisar as evidências. Bem-vindos de volta, pessoal. Agora estamos prontos para outra apresentação que será feita por mim. Vou me apresentar então. Eu só queria falar um pouco sobre a minha trajetória, porque para mim, neste momento, estamos entrando num período muito empolgante, que meio que reúne coisas que eu fazia há 30 anos e coisas que eu estou fazendo agora. Nós estamos voltando quase 30 anos, quando eu era um acadêmico na área de paz e resoluções de conflitos. Eu obtive um doutorado pesquisando as filosofias não violentas de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, e aplicando-as às relações internacionais, pois eles previam que as relações internacionais poderiam ser resolvidas por meio de ações não violentas. Isso foi algo que me inspirou na época e mais tarde eu consegui empregos nos quais me especializei em paz internacional e resoluções de conflitos. Meu último emprego em tempo integral foi como professor assistente na American University de 96 a 2001, onde eu trabalhei com alunos de pós-graduação no programa de paz internacional e resolução de conflitos, lhes ensinando sobre as diferentes ferramentas disponíveis para promover a resolução de conflitos e a paz. Em 2001, tudo mudou para mim. Eu assisti à conferência de imprensa do projeto Divulgação com Stephen Greer e foi como se as luzes se acendessem. De repente, eu percebi que, embora todo esse fenômeno extraterrestre fosse real, não era algo que pudesse ser ignorado e, muito importante para mim, eu percebi que era fundamental para entendermos o que realmente impulsiona os conflitos internacionais e, se quisermos alcançar a paz mundial, o fenômeno extraterrestre foi fundamental para isso. Assim, meu primeiro artigo se concentrou na interseção entre a exopolítica, essa nova ciência social que eu estava ajudando a desenvolver, e a sua conexão com a paz mundial. Infelizmente, na época em que eu escrevi esse artigo, eu enviei aos meus superiores acadêmicos, entrei em contato com eles em 2003, não havia nenhum interesse no fenômeno extraterrestre, OVNIs, eles achavam que era uma teoria da conspiração, que não tinha lugar na universidade, e assim me disseram muito claramente para não associar a universidade a essa pesquisa de exopolítica. E se a minha carreira acadêmica quisesse ter algum futuro, eu realmente precisava deixar tudo isso de lado. Eu não fiz isso. E assim, me desvinculei da universidade de uma maneira muito desagradável. Mas meu interesse pelo fenômeno extraterrestre e pela paz mundial nunca desapareceu. Eu continuo a ver os dois como estando fortemente ligados, e é esse tipo de base que eu quero dar à minha apresentação. Eu falarei sobre o que, a meu ver, é uma ligação muito clara entre o fenômeno extraterrestre e a paz mundial. E assim você pode se voltar aos primeiros contatos e observar, por exemplo,
alguém como George Van Tassel, que escreveu vários livros. Eu escrevi sobre os discos voadores e o mistério do fenômeno dos discos voadores. Assim, em 1952, ele lançou vários livros, entrou em contato com diferentes seres, em particular com uma organização que lhe disseram ser o Comando Asta. Essa é realmente a primeira vez que alguém menciona o Comando Asta. E tudo começou com George Van Tassel em 1952. Em março, ele recebeu uma mensagem: saudações dos reinos de Chá, a quilômetros de distância, onde havia uma base a 116 quilômetros da Terra. Fique de olho no céu, nos meses de maio a agosto. E em 6 de abril, ele recebeu a mensagem do Comando Asta, dizendo: seu Pentágono em breve terá muito com que se preocupar. Vamos agitar o mundo todo. E isso foi antes do famoso sobrevoo de Washington. E então, 2 meses depois, ocorreu o sobrevoo de Washington, após Van Ness ter sido informado de que o Comando Asta iria sobrevoar o Pentágono. Pois essas fontes aéreas sobrevoariam não apenas a Casa Branca e o Congresso, mas também o Pentágono. Eles sobrevoaram a área de Washington em 3 fins de semana consecutivos. Então, em um dos meus livros, A História Oculta da Antártida, eu falo sobre isso. Eu analiso até que ponto esse sobrevoo envolveu o Comando Asta. Ou alemães da Antártida. Então eu falo sobre isso, não vejo por que as duas coisas não poderiam ter acontecido ao mesmo tempo. Parece que você sabe que houve uma espécie de processo paralelo em que tanto extraterrestres positivos quanto negativos fizeram coisas para persuadir o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, a tomar decisões alinhadas com o que aquele grupo de extraterrestres queria que as pessoas fizessem. Então, é aqui que nós obtemos uma das mensagens vindas do Comando Asta através de George Van Tassel, e o que ele disse foi, abre aspas, que o propósito dessa organização é, em certo sentido, salvar a humanidade de si mesma. Há alguns anos, em sua época, os físicos nucleares penetraram no livro do conhecimento, descobriram como explodir o átomo. Não nos preocupamos com a explosão de plutônio e urânio. O elemento mãe do urânio, esse átomo é um elemento inerte, no entanto, estamos preocupados com a tentativa deles de explodir o elemento hidrogênio. Basicamente, o Comando Asta estava dizendo que se os humanos quisessem entrar em guerra uns com os outros, usando armas nucleares, como aconteceu durante a Segunda Guerra, com as 2 bombas lançadas sobre o Japão, isso seria problema deles. Mas se eles começassem a desenvolver armas termonucleares, ou seja, bombas de hidrogênio, e a detoná-las, isso se tornaria um problema para todo o sistema solar e além. Portanto, isso é claramente uma referência à necessidade de a humanidade parar o desenvolvimento dessas armas destrutivas e alcançar algum grau de paz mundial. E é muito interessante que, logo após a divulgação dessa mensagem, o presidente Eisenhower tenha apresentado a sua famosa iniciativa Átomos para a Paz, na qual os Estados Unidos se ofereceram para colocar todo o seu programa de pesquisa e arsenal de armas nucleares sob o controle das Nações Unidas, caso a União Soviética concordasse em fazer o mesmo. Infelizmente, os soviéticos recusaram. E isso estava relacionado ao fato de que Joseph Stalin morreu em 1953 e os soviéticos naquela época estavam meio sem liderança e ninguém queria tomar uma iniciativa que pudesse apoiar a superpotência capitalista que eram os Estados Unidos. Então nada aconteceu, mas eu acho que você pode argumentar fortemente que a iniciativa para a paz, lançada por Eisenhower em 1953, foi influenciada em certa medida pelo tipo de comunicação
que George Van Tassel transmitia ao Pentágono. E havia outros contatados, como George Adamski, que também se comunicavam com o Pentágono em nome de extraterrestres, enfatizando a paz mundial. Portanto, existe uma conexão muito clara aqui entre essas organizações ET positivas, como o Comando Asta, e a criação da paz mundial. Então, a meu ver, não é coincidência que em 1951 tenha sido lançado esse filme, que é um clássico e que até hoje se destaca. O Dia em que a Terra Parou, onde se argumenta sobre a importância da paz mundial e como isso se relaciona com o contato extraterrestre. E como a paz mundial é importante para se tornar parte da esfera galáctica. Aí está o que claramente é uma referência ao desenvolvimento de armas termonucleares, as quais muitos cientistas proeminentes, como Robert Oppenheimer, Albert Einstein, comunidade científica, estava sendo secretamente influenciada por esses ETs positivos a se opor ao desenvolvimento de armas nucleares, e era muito importante estabelecer a paz mundial e impedir que tais armas fossem utilizadas. Eu acho que esse foi um fator muito importante por trás do desenvolvimento do filme O Dia em que a Terra Parou. O diretor Robert Wise, eu acho que estava realmente agindo sob o comando, ou até mesmo trabalhando diretamente com algum grupo extraterrestre positivo, certamente com a comunidade científica que se opunha ao desenvolvimento desses sistemas de armas. E no próprio filme, No Dia em que a Terra Parou, você vê que o Pentágono não estava muito receptivo aos apelos do clube extraterrestre para estabelecer contato e paz mundial. Mas foi a comunidade científica que respondeu. Então, eu gostaria de avançar um pouco para outra mensagem, enfatizando novamente a necessidade de paz mundial. Essa foi a mensagem de 1977, quando o Comando Asta invadiu a transmissão de um importante canal de televisão britânico para transmitir uma mensagem, e essa mensagem, na verdade, eu acho que aborda a conexão entre a paz mundial e a resolução do contato extraterrestre. Com base no princípio de um homem, um voto, esta é a voz de um representante galáctico, falando há muitos anos. Vocês nos viram como cavaleiros, como experimentos. Falamos com vocês da mesma forma que temos feito com os vossos irmãos e irmãs em toda essa era do vosso planeta. Trazemos a vocês o destino da sua raça e do seu mundo, para que sintam juntos aos seus semelhantes o que devem fazer para evitar o desastre e apreciar os belos mundos ao seu redor. Forças decisivas entram na nova era de Aquário, uma nova era a sua chance pode não se repetir. Todas as suas armas do mal devem ser removidas. O tempo dos conflitos já passou. A raça da qual você faz parte pode agora avançar para os estágios superiores da sua evolução. Se vocês demonstrarem que fazem isso, terão pouco tempo para aprender a conviver em paz e boa vontade.
Pequenos grupos em todo o planeta estão aprendendo isso. Existem para transmitir a luz da era vindoura para vocês. Não tenho muita certeza do que aconteceu ali. Parece que foi interrompido em algum momento. Deixa eu ler a última frase. Vocês têm pouco tempo para aprender a conviver em paz e boa vontade. Pequenos grupos em todo o planeta estão aprendendo isso e existem para transmitir a luz da nova era que está surgindo a todos vocês. Portanto, a mensagem aqui novamente enfatiza a necessidade de paz e o fim de todos os tipos de guerra e do desenvolvimento de armas que perpetuam a guerra. De qualquer forma, se analisarmos a história do contato extraterrestre, especialmente pelo lado positivo, nós vemos que os seres associados a organizações como o Comando Asta ou a Federação Galáctica enfatizam a abolição de armas e a busca por uma era de paz no planeta, onde os conflitos são resolvidos de forma não violenta, ou pelo menos onde a violência é minimizada ou realizada de maneira mais policial do que uma guerra organizada. Então é isso que os extraterrestres vêm nos dizendo desde George Van Tassel no início da década de 50. Isso nos leva agora ao que está acontecendo com a divulgação de informações e com os governos. Ou melhor, com as autoridades que estão promovendo um tipo específico de divulgação. Então, vamos dar uma olhada no filme sobre a revelação que acabou de ser lançado, A Era da Revelação. Aqui nós temos altos funcionários da inteligência militar do governo reconhecendo a recuperação de destroços de OVNIs, a inteligência não humana e a engenharia reversa. Portanto, tudo isso é um passo na direção certa. As pessoas estão descobrindo parte da verdade sobre o que vem acontecendo desde a década de 40 e até mesmo antes, se considerarmos a década de 30, que já havia crises naquela época. Assim, o público já estava preparado para a divulgação oficial. Então, o público, por meio desse filme e das revelações de muitos funcionários públicos associados a esse filme de divulgação, foram entrevistados 34 testemunhas, incluindo oficiais de alto escalão da inteligência militar do governo, para esse documentário. Assim, o público está sendo preparado para a divulgação oficial e está sendo informado de que isso é algo a que precisa prestar atenção. Infelizmente, porém, ainda existe essa visão negativa sobre o fenômeno em que os OVNIs são vistos como uma ameaça à segurança nacional, como se dissessem, bem, os OVNIs estão sobrevoando nossas instalações militares, estão sobrevoando nosso espaço aéreo. Não sabemos o que são, não sabemos qual é a agenda deles, eles representam uma ameaça à segurança nacional. Precisamos lidar com essa ameaça. É como se tudo estivesse sendo preparado para levar o público a reconhecer que os OVNIs são reais, que eles caíram em acidentes, que foram recuperados, que houve engenharia reversa, mas mesmo assim eles representam uma ameaça à segurança nacional. Esse filme, a era da divulgação, a era da revelação, eu acho que está realmente fazendo a diferença em termos de transparência oficial. Houve repercussão mundial. Você tem jornais como o The New York Times, o tipo de organização de mídia tradicional nos Estados Unidos, que realmente define a agenda para o resto da mídia de massa. E o jornal The Guardian, na Inglaterra, que diz que esse filme é muito importante, que você precisa prestar atenção nele. Depois você tem outros jornais, como o USA Today, que enfatizam o desenvolvimento de OVNIs como
uma questão séria de segurança nacional, como uma questão de política pública. E, curiosamente, tivemos uma conferência organizada no início desse mês, de 4 a 6 de dezembro, pela Sociedade dos Estudos de UAPS. Essa foi a conferência internacional que virou notícia de primeira página no USA Today, e isso mostra que o meio acadêmico precisa se envolver. Portanto, isso é o oposto do que me aconteceu há mais de 20 anos. Eu fui expulso do sistema universitário porque me disseram sem rodeios que o meu interesse em OVNIs e vida extraterrestre não tinha lugar em uma universidade. Agora, mais de 20 anos depois, nos dizem que é absolutamente importante que as universidades comecem a estudar isso. E esses acadêmicos estão defendendo esse ponto de vista e ganhando destaque na primeira página do USA Today. Então, nós realmente percorremos um longo caminho desde então, e isso se deve ao fato de podermos chamá-los de chapéus brancos. Você pode dizer o que quiser sobre a agenda, que é um encontro limitado, mas eu acho que a decisão foi tomada para preparar o público para algumas verdades e para coisas que são aceitáveis, como quedas de OVNIs, tentativas de recuperação, esforços de corporações para fazer engenharia reversa dessas tecnologias, mesmo que sejam apresentadas como tentativas fracassadas, de naves recuperadas, e a existência de inteligência não humana, que elas são reais. Mesmo assim, tudo é apresentado como uma espécie de problema de segurança nacional e como se houvesse uma ameaça associada a isso. Então, o que eu quero abordar agora é a mudança para o fenômeno do 3I Atlas, porque não acho que seja coincidência que esteja acontecendo agora. Assim como aconteceu com o lançamento desse filme ou desse documentário, A Era da Revelação, que representa uma tentativa sem precedentes por parte de autoridades públicas de revelar o que sabem sobre esse fenômeno. E assim a notícia está se espalhando, eles estão sendo encorajados a fazer isso. Então temos o 3I Atlas entrando em cena, e parece mesmo ser uma feliz coincidência, porque o projeto 3I Atlas está fazendo é despertar uma consciência global. Existe um interesse público sem precedentes no 3I Atlas. Houve uma rede internacional de alerta de asteroides que foi atizada por causa do 3I Atlas. Foi a primeira vez que essa rede, que envolve o esforço de observatórios e astrônomos de todo o mundo, por meio das Nações Unidas, para observar objetos próximos da Terra, asteroides, cometas e assim por diante. E a probabilidade de que eles colidam com a Terra foi utilizada como um sistema de alerta precoce, e eles foram incumbidos de rastrear o 3I Atlas, esse cometa interestelar, o que é a primeira vez que isso acontece. Assim, durante um período de 2 meses, de 27 de novembro a 27 de janeiro, ou seja, apenas 2 semanas após o início desse período, a maioria dos principais observatórios e astrônomos amadores de todo o mundo estão observando o 3I Atlas, tentando determinar o que é, se representa algum tipo de ameaça ou simplesmente monitorando. O alerta foi emitido como uma espécie de exercício de monitoramento, mas mesmo assim todos no mundo astronômico estão prestando atenção ao Atlas. Agora fará a sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro, ou seja, algumas coisas podem acontecer quando ele estiver mais próximo. Lily falou sobre isso em sua apresentação, assim como Stuart Swedlow, sobre o que poderia acontecer. A Lily Nova. Curiosamente, a órbita fará sua maior aproximação de Júpiter em março de 2026. Isso é interessante porque, segundo outras fontes, existe uma importante instalação diplomática na alta atmosfera de Júpiter, que supostamente seria o quartel-general do Comando Asta, e que tem servido como posto diplomático para reuniões. Então, se você tem
seres no 3 e Atlas, e como Lily Nova e Stuart Swedlow, esqueci o nome dele, sobre alguns desses seres, faria sentido para mim que esses seres quisessem se aproximar de Júpiter em algum momento. Em algum momento viajar até lá e comparecer perante os conselhos e o posto diplomático para apresentar os seus argumentos sobre por que acham que o experimento terrestre deve continuar. Então, isso é algo que eu acho muito relevante. Que o 3 e Atlas fará sua maior aproximação de Júpiter em março, e Stuart Swedlow disse que março seria um ano muito importante. Março será um mês muito importante em 2026, em termos dos eventos que ocorrerão. Eu suspeito que terá muito a ver com a forma como os extraterrestres a bordo do 3 e Atlas transmitirão as informações que coletaram sobre a Terra. E eu acho que o tipo de informação que eles reuniram na Terra será essencialmente sobre o despertar da humanidade. A maior parte da humanidade está preparada ou deseja a divulgação de informações sobre vida extraterrestre. Eles querem saber a verdade. Existe um pequeno grupo de líderes psicopatas que vem manipulando o resto da humanidade. E esses líderes merecem ser destituídos do poder. E o experimento da Terra deve continuar com as pessoas de boa vontade, assumindo o controle do planeta. Então, eu acho que algo nessa linha será transmitido, que o experimento da Terra merece continuar. Então, aqui está algo que eu achei muito fascinante. O vazamento de algumas fotos que apareceram em setembro e que podem ter vazado até antes. O que você vê aqui à direita é uma foto tirada por um astrônomo amador no início de dezembro. Assim você pode ver claramente o 3 e Atlas com essa espécie de cauda longa, voltada para longe do Sol, e essa espécie de anticauda mais curta, voltada para o Sol, o que não é um comportamento normal e não deveria acontecer. Então, era assim que o 3 e Atlas estava em dezembro. Mas essa foto vazada à esquerda, essa foto supostamente veio de algo chamado Projeto Cassandra, que está relacionado a alguns telescópios altamente confidenciais que pertencem ao Pentágono e aparentemente foram libertados por alguns membros simpáticos da corporação ou por agentes do bem. E o que isso mostra é uma espécie de versão de alta resolução do 3 e Atlas. Aparece como uma espaçonave que está sendo acompanhada por outras naves, e isso é muito interessante, porque é algo que várias pessoas mencionaram. Lily Nova falou sobre isso, e na verdade, como algumas dessas naves podem de fato chegar à Terra. Tenho trabalhado com JP, o denunciante. Agora ele está aposentado, mas ele recebeu informações sobre o 3 e Atlas, dizendo que ele também estava sendo acompanhado por uma frota de naves. E algumas dessas naves se separariam, outras seguiriam em direção à Terra. Mas essa foto que vazou, divulgada pelo 3 e Atlas, do 3 e Atlas, parece muito com uma espaçonave de algum tipo. Assim que vazou, assim que foi divulgado, houve quem dissesse: isso é apenas uma farsa de IA, é uma falsificação, não é real de forma alguma. Mas o que vocês podem ver aqui é que existe uma semelhança muito clara em termos de morfologia, como nessa estrutura do 3 e Atlas, como podem ver nessa foto amadora e na foto vazada que surgiu muito antes, vários meses antes. E isso
é completamente diferente daquela espécie de bola branca difusa que você vê em todas as imagens da NASA que foram divulgadas. Portanto, apenas astrônomos amadores mostram que o Trace Atlas possui essa formação. O telescópio James Webb, o telescópio Hubble e outros telescópios oficiais mostram o Trace Atlas como uma espécie de bola branca, difusa e indistinta. Aqui está um close de como o Trace Atlas se parece, como eu disse, foi vazado por alguém associado a algo chamado Projeto Cassandra. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu pensei, será que existe mesmo um Projeto Cassandra? Eu descobri que existe um artigo científico escrito em 2005 por uma equipe que se autodenomina Equipe Cassandra, criada naquele mesmo ano, que trata de um sistema de defesa planetária para objetos próximos da Terra. Para mim, isso é uma evidência bastante convincente de que essa imagem supostamente vazada do Projeto Cassandra, de um telescópio secreto do Pentágono, é de fato genuína e mostra algum tipo de espaçonave acompanhada de algo. Você pode entender por que a NASA tem acobertado isso. A Lily Nova, em sua apresentação, falou sobre naves menores viajando ao lado da nave do Trace Atlas, e que essa é uma nave muito grande, e algumas dessas naves podem estar pousando na Terra, em pontos ocultos, e descarregando presentes para a humanidade, como plantas, medicamentos, tecnologias avançadas, como eu mencionei anteriormente. JP, com quem eu trabalho desde 2008, participou de algumas expedições a Biodomos. Até o momento, acho que conversamos sobre 3 ou 4 missões que ele realizou, tanto antes quanto depois de entrar para as Forças Armadas, nos quais ele entra nesses biodomos e diz que mostra essas plantas. Ele mostrou plantas, insetos e até animais extintos, e que esses estavam sendo mantidos em reserva como uma espécie de recurso que poderia ser usado pela humanidade em algum momento. Ele também viajou para o interior da Terra, onde conheceu o povo formiga e recebeu algumas plantas que seriam muito úteis para a humanidade. Mas essas plantas foram confiscadas pelo Estado Profundo e usadas para os seus próprios fins. Mas eu acho que o ponto importante aqui é que há corroboração para a informação de Lily Nova e de que o Trace Atlas está associado a extraterrestres que estão preparados para entregar à humanidade certos presentes, como plantas, medicamentos e tecnologias avançadas que vão melhorar a condição humana, e de forma alguma tinha a intenção de ajudar os militares a desenvolver armas melhores. Isso faz parte da agenda geral dos extraterrestres para melhorar a qualidade de vida humana e promover a paz no planeta. Isso é algo que Stuart Swedlow mencionou em sua apresentação. Eu achei muito importante que haja o encobrimento dos sinais de rádio do Trace Atlas, que ele é uma espaçonave que está transmitindo sinais de rádio para que as pessoas ouçam o que o Trace Atlas está tentando comunicar. E eu compartilhei anteriormente a verdadeira mensagem de que os extraterrestres farão isso, que eles transmitirão sinais de rádio, sinais de televisão para serem recebidos pela humanidade. E claro, o que aconteceu com a mensagem foi que depois disso o Estado Profundo garantiu que nenhuma outra rede de televisão ou rádio fosse sequestrada pelo Comando Asta ou por organizações extraterrestres positivas. Então, o que temos agora com o Trace Atlas é que, em primeiro lugar, o próprio Trace Atlas foi algo que o Dr. Avril Loeb demonstrou
o sinal UAU de 1977, que ocorreu quando um grupo de astrônomos detectou sinais de rádio vindos de uma área na constelação de Sagitário, que eles pensaram ser uma comunicação de extraterrestres. Foi rapidamente desacreditada e desmascarada. Apesar de tudo, o que Avril Loeb descobriu foi que o sinal UAU se originava praticamente da mesma área de onde o 13 Atlas estava sendo rastreado. Então, o 13 Atlas veio de uma área específica ou na direção da constelação de Sagitário, a mesma área de onde emanou o sinal UAU. E Avril Loeb estava sugerindo que o 13 Atlas era responsável pelo sinal UAU. Então, em 1977, o 13 Atlas anunciou: ei, pessoal, somos humanos da Terra, estamos chegando. Ei, humanos da Terra, estamos chegando, faremos uma grande turnê para dizer olá. É claro que os militares acobertaram tudo isso. E o que está acontecendo agora é isso. É algo que Stewart mencionou em uma apresentação anterior, é que os sinais de rádio estão sendo bloqueados por 200 satélites Starlinks atribuídos ao Pentágono. Assim, Stewart identificou 200 satélites Starlink que estão sendo usados exclusivamente pelo Pentágono para bloquear esses sinais de rádio. Isso é, na verdade, realizar a devida diligência. Existe algo chamado Starshield, que é um serviço de satélite da SpaceX para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o que está acontecendo é que os militares dos Estados Unidos ou o Pentágono estão usando o Starshield para bloquear as comunicações de rádio do 13 Atlas. E Elon Musk ele sabe disso. Musk está acobertando a verdade sobre o 13 Atlas. Então, quando Musk diz que ele não sabe de nada, se há ou não uma conspiração ET, ele está mentindo. E é interessante que Joe Rogan tenha dado uma entrevista, acho que com Dan Farrell, recentemente, onde ele praticamente disse a mesma coisa, que sim, ele é amigo de Elon Musk, mas acho que Musk está mentindo quando o assunto é a existência de vida extraterrestre. Com base nessas informações transmitidas por Stewart, eu tenho que concordar com ele. Então, isso me leva ao presidente Trump e à Federação Galáctica. E aqui está algo muito importante. Eu acho que isso precisa ser mencionado porque as pessoas realmente criticam Trump e dizem: ele é um megalomaníaco, ele só quer que seu nome esteja estampado em todos os lugares. Quer dizer, o cara tem uma ligação familiar com essa informação. O tio dele, John Trump, trabalhava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts como professor titular na época, onde os documentos de Nikola Tesla estavam sendo avaliados. Tesla era muito interessado no fenômeno ET e na construção de espaçonaves com propulsão antigravidade e de novas fontes de energia. Então, John Trump foi o homem contatado pelo FBI para revisar esses documentos e verificar se havia alguma influência sobre a segurança neles. Em minha própria investigação sobre John Trump, eu descobri que o seu trabalho com geradores de não sei o quê, o tornou um especialista em eletrostática de alta tensão, que é precisamente a base da eletrogravidade usada por essas espaçonaves. E o Instituto de Tecnologia de Massachusetts esteve envolvido no estudo das espaçonaves recuperadas do acidente de Roswell. Tudo isso faz parte da história da família do presidente Trump, e Trump já se pronunciou sobre o assunto. Ele deu entrevistas nas décadas de 80, dizendo que o seu tio, John Trump, lhe contou muitas coisas avançadas sobre tecnologia. Então, ele estava insinuando que lhe haviam falado sobre esses tipos de tecnologias de discos voadores. Então, avançando um pouco no tempo, temos este professor de Israel, Himad, um professor titular, o pai do programa de satélite espião de Israel. Ele era um general de brigada das Forças de Defesa de Israel. Numa entrevista, ele afirmou que os OVNIs pediram para não divulgar que estão aqui. A humanidade ainda não está preparada.
Trump estava prestes a revelar, mas os alienígenas da Federação Galáctica estão dizendo: espere, primeiro deixe as pessoas se acalmarem. Eles não querem causar histeria coletiva. Eles querem primeiro nos tornar sãos e compreensivos. Eles estavam esperando que a humanidade evoluísse e atingisse um estágio em que, de forma geral, compreendêssemos o que são o espaço e as naves espaciais. E isso foi de uma entrevista que Rashad concedeu em 5 de janeiro de 2021, e isso foi essencialmente 15 dias antes do fim do primeiro mandato de Trump. E aqui ele está dizendo que Trump estava trabalhando com a Federação Galáctica, que queria revelar a verdade. Mas a Federação Galáctica disse: não, a humanidade ainda não está pronta. Podemos falar sobre isso na sessão de perguntas e respostas, sobre por que eles teriam dito isso, mas é importante reconhecer que Trump queria divulgar, mas não só enfrentou a oposição dos previsíveis atores do Estado Profundo, que queriam manter as pessoas na ignorância, como também a Federação Galáctica disse: ainda não estamos prontos. Interessante. Isso nos leva agora há múltiplas fontes que afirmam que o presidente Trump foi informado sobre OVNIs e que a sua personalidade o tornará o presidente da divulgação. Então, eu tenho aqui um vídeo de Walter Carna, que é romancista, e ele fala sobre o que lhe disseram a respeito da informação que Trump recebeu sobre ET, de aparência humana, e como e por que ele acredita que Trump se tornará o presidente da divulgação. Vamos reproduzir o vídeo. Basta ouvir esse trecho de áudio. Não gosto de necessariamente caracterizar de onde eles vieram. Definitivamente possui algum tipo de consciência não humana, mas é verdade. Acredite ou não, recuperamos os veículos. Nós temos provas físicas disso. Tinha autorização parcial para participar de algumas dessas atividades. Foi além do depoimento oral que me foi prestado. Eu tive acesso parcial aos dados, cheguei a ler os relatórios de inteligência resultantes desses programas. Você viu com seus próprios olhos? Sim. David Grush é meu amigo. Eu conheço há 3 anos. Estava trocando mensagens com ele no camarim. O que eu posso dizer ao público? Ele disse: o problema com os alienígenas é que nos importamos muito com eles, mas eles não se importam conosco. Em outras palavras, ainda estamos explorando esse universo. O gorila só foi descoberto em meados do século XIX. Era um ser mítico que eles finalmente descobriram na selva. Encontraram corpos e coisas do gênero. Estou convencido, detesto dizer isso, de que Dave está falando a verdade. E que, apesar de muitas pressões e zombarias, ele está tentando nos descrever o nosso mundo real. É um mundo em que ainda não fizemos todas as descobertas. Vamos aprender mais sobre isso. Na mesma entrevista, ele diz que Donald Trump sabe muito sobre isso. Essa é a minha informação também. Se você conhece Donald Trump, sabe que ele não vai evitar se gabar do que sabe antes de falar. Portanto, eu espero que ele seja o presidente que nos dirá o que ainda não ouvimos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, psicologicamente. Trump tem uma predisposição para se gabar do que sabe sobre os OVNIs, mas também acho importante lembrar o que ele disse, que Trump tentou, em seu primeiro mandato, revelar a verdade sobre os extraterrestres, mas foi impedido não apenas pelo Estado Profundo, mas também pela Federação Galáctica. Então, agora, ele está em seu 2º ou 3º mandato, dependendo da sua posição, sobre toda essa questão da eleição roubada. Eu acho que Trump está prestes a se pronunciar antes das eleições de meio de mandato de 2026, provavelmente em novembro. Eu acredito que ele revelará parte da verdade sobre a existência de OVNIs. Alguns deles já foram recuperados. Elas envolvem inteligência não humana, e isso vai abrir possibilidades de uma forma sem precedentes.
O que eu descobri na minha análise minuciosa desse fenômeno é que as administrações presidenciais muitas vezes funcionam como uma espécie de equipe. O presidente está bastante ocupado com muitas questões mundiais e, por isso, muitas vezes deixa para o vice-presidente a tarefa de se aprofundar nos detalhes de certos programas importantes, como a questão dos OVNIs. Então, isso aconteceu durante o governo Eisenhower, Nixon, em que, embora o presidente Eisenhower estivesse no comando, era Nixon quem estava, de certa forma, no comando em relação a muitas questões relacionadas a extraterrestres. Da mesma forma, no caso de Ronald Reagan e George Bush, Reagan tinha algumas informações sobre o que estava acontecendo, mas George Bush era quem tinha mais informações. Então, agora com Trump, eu acho que o que está acontecendo é que o seu vice-presidente, DJ Vance, também está sendo informado sobre isso. E as informações que ele recebeu meio que alimentaram o que ele descreve como uma obsessão pelo fenômeno OVNI. Então, vamos ouvir o que DJ Vance tem a dizer sobre sua nova descoberta. Existem histórias em que eu estou particularmente focado, em parte simplesmente porque você conversou sobre ela com seus amigos. Sou obcecado pelos OVNIs, o que está acontecendo, o que eram aqueles vídeos. Ainda não cheguei ao fundo da questão. Temos estado muito ocupados. Na verdade, o recesso de agosto é em parte para eu tentar investigar a fundo toda essa história dos OVNIs. O que DJ Vance está realmente dizendo aqui é que ele recebeu o aval de Donald Trump para ser a pessoa informada sobre o fenômeno OVNI, mas que Trump está muito ocupado com todas as responsabilidades de ser presidente, lidando com todos esses conflitos e com as pressões da política interna e assim por diante. E DJ Vance, como vice-presidente, tem muito mais liberdade para se concentrar apenas nas questões importantes que o governo deseja abordar. E uma dessas questões é a questão dos OVNIs. Então, eu acho que DJ Vance está aprendendo o máximo que pode, está fazendo uma pesquisa profunda. Ele está recebendo muitas informações e eu acho que ele vai desempenhar um papel muito importante no que está por vir em termos de divulgação OVNI. É aqui que entra a ênfase, o tipo de desenvolvimento da paz mundial. E o que nós temos Donald Trump envolvido numa série de iniciativas de paz. Tenho certeza de que você está ciente de como Trump afirmou ter resolvido, acho que 8 conflitos internacionais, e agora está tentando resolver conflitos como os da Ucrânia e da Rússia. E no que diz respeito ao conflito entre Israel e Palestina, ou Israel e Hamas, o que Trump fez foi algo muito incomum. Ele buscou o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas para aprovar uma resolução sobre o estabelecimento de um cessar-fogo e um plano de paz abrangente para o governo da faixa de Gaza. Então, ele disse algo sobre esse Conselho de Paz que fazia parte do plano aprovado pelas Nações Unidas e que foi baseado em sua iniciativa, que ele fez uma proposta às Nações Unidas e que foi aprovada por 13 votos a favor no Conselho de Segurança e 2 abstenções que foram da China e da Rússia. Absteve-se. Então, vamos ouvir o que Donald Trump tem a dizer sobre a sua proposta de um Conselho de Paz. Ainda ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou meu plano de paz e endossou o Conselho de Paz. Esse é um tabuleiro como nenhum outro. Contará com a apresentação dos chefes de Estado
Acho que todos os principais países, espero que a Vossa Alteza faça parte, espero que você aceite. A paz na fronteira será algo que nunca foi sequer imaginado antes. Está abrangendo Gaza, acabará abrangendo grandes porções do mundo. Eu me senti honrado por ter sido escolhido como presidente desse Conselho de Paz. Vocês verão algo que ninguém jamais viu antes em termos da situação do Conselho. Nunca haverá um conselho como o conselho que vamos anunciar. Todo mundo quer fazer parte do conselho. E no final será um conselho bem grande, porque terá os chefes de Estado de todos os principais países e as Nações Unidas aprovaram a lei. Você precisa realmente compreender a importância do que Donald Trump está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse Conselho de Paz será muito mais do que apenas garantir a paz na faixa de Gaza. Ele está dizendo que esse fórum acabará, entre aspas, cobrindo grandes porções do planeta. Portanto, deveria ser planeta. Então, esse é um conselho que foi criado com até 10 líderes mundiais e possivelmente mais, que ficarão encarregados não apenas de estabelecer a paz na faixa de Gaza, mas também em grandes porções do planeta. Trata-se, portanto, de um conselho de paz estabelecido no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se transformará numa espécie de órgão supranacional promotor da paz mundial. Mas por que diabos eles fariam isso? E por que Trump foi aceito como presidente do Conselho de Paz? Se você voltar ao que eu disse antes sobre o Comando Asta, a necessidade da humanidade estabelecer a paz para que os extraterrestres colaborem plenamente conosco, eu acho que a resposta que você chegará é que Trump foi informado pela Federação Galáctica, pelo Comando Asta, e lhe disseram que, para que pudéssemos nos revelar, seria necessário estabelecer certos parâmetros de paz mundial antes que isso aconteça. E eu acho que é isso que está por trás disso. E eu concordo totalmente com o Stuart Swartloda. Ele diz que Trump está tentando avidamente estabelecer paz, porque isso é algo muito importante para o que está por vir, que são as revelações de vida extraterrestre. E não se pode ter revelações sem fazer progressos significativos em direção à paz mundial. Não significa que você vai resolver todos os conflitos de uma vez, mas você fará progressos nessa direção. Eu acho que é isso que está acontecendo. O fato de Trump ter sido nomeado presidente do Conselho da Paz, que será composto por líderes mundiais proeminentes, como o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e outros líderes mundiais, como o presidente Xi Jinping, o presidente Putin e assim por diante, para mim é bastante convincente a ideia de que essa será uma organização supranacional que estabelecerá o parâmetro pacíficos para a transição do nosso planeta para uma comunidade galáctica. Aqui, eles ficam constrangidos. Donald Trump se tornará presidente, mas como acabei de mostrar, as evidências já estão aí. O Conselho de Paz foi estabelecido, aprovado pelas Nações Unidas por 13 votos a 0, com Donald Trump como presidente, o que lhe dará autoridade sobre grandes porções do planeta. Ele será o líder mundial em termos de estabelecimento da paz. Isso torna um líder mundial, isso torna um presidente. Algumas pessoas dizem que sim, líder mundial. Jean Decode é uma delas. George Cavassilas, que eu entrevistei várias vezes, ambos obtiveram das suas fontes que Donald Trump está destinado a se tornar o líder mundial ou presidente e que em algum momento ele renunciará a presidente e será substituído por DJ Vance. Eu fiquei muito interessada em ouvir em uma entrevista
com não sei o que Rodrigues, que Stewart diz que Donald Trump em algum momento renunciará à presidência e será substituído por DJ Vance. Eu acho que essa renúncia acontecerá não porque eles querem garantir que DJ Vance tenha mais facilidade para ser eleito presidente em 2000 sei lá quanto. Acho que eles estão fazendo isso porque Trump assumirá esse novo papel de líder do Conselho Global da Paz, que estabelece os parâmetros não apenas da paz mundial, mas também do contato extraterrestre. O que temos aqui é outra fonte psíquica. Michelle Fielding, ela diz que o comandante em chefe está supervisionando Trump num plano de paz militar para 3 a 5 anos, e isso se encaixa com o que eu venho dizendo sobre o estabelecimento desse Conselho da Paz e Trump se tornando o primeiro presidente desse conselho, que realmente se transformará em uma entidade supernacional. Algumas pessoas podem ficar chateadas com isso, mas acho que aqueles de nós que desejam que o contato extraterrestre aconteça podem apreciar que isso é algo que os extraterrestres acreditam que é muito importante, a criação da paz mundial, e não hesitam em dizer que é necessário alguma forma de autoridade governamental global centralizada para estabelecê-la. E eu acho que é disso que se trata essa paz nas fronteiras. Stewart já falou sobre os 3 superestados, e eu acho que as evidências, quando observamos eventos internacionais, explicam o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão repentinamente aplicando a doutrina Monroe. Então, novamente, isso sugere, como Stewart sugeriu, que os Estados Unidos terão responsabilidade sobre as Américas, todas as Américas. É por isso que, de repente, a doutrina Monroe se tornou uma questão importante no governo Trump. Ele se distanciou da Europa e quer que os europeus lidem com o conflito Rússia e Ucrânia e com o que estamos vendo agora em termos do sucesso militar russo na Ucrânia e das políticas incríveis que, quando você observa os analistas geopolíticos, a Europa está realmente confusa. As políticas dos europeus, dos alemães, dos franceses e dos ingleses tentam galvanizar a população europeia para entrar em guerra contra a Rússia. A população europeia não quer nada com isso, mas mesmo assim seus líderes estão pressionando para que isso aconteça. Estão tentando confiscar as reservas do Banco Central Russo na Europa para usar, de certa forma, promover esse esforço de guerra. Eu acho que o que vai acontecer é que tudo isso vai desmoronar. E como reação a esse colapso, nós teremos algo como o que Stewart descreveu. A Rússia se tornará a potência dominante na Europa. A OTAN entrará em colapso, a União Europeia entrará em colapso, e o que restará será Rússia ressurgente, que trará sanidade ao que a União Europeia está fazendo e vai liderar e vai ajudar os europeus a restaurar as suas economias. Eu só quero enfatizar algumas coisas que Brad mencionou em sua apresentação sobre revoluções globais, 26 de fevereiro. Ele descreveu nessa entrevista algumas das facções do Estado Profundo lutando por recursos limitados, que o Estado Profundo está perdendo poder a cada dia, que as suas facções estão lutando entre si por recursos limitados, o que só acelera seu declínio. Também falou sobre a verdade a respeito do interior da Terra, gigantes, tecnologias suprimidas, Tartária a ser revelada, e sobre a formação da União Norte-Americana.
E terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.